Graças a Deus. Amém? E agora vamos ficar de volta da palavra de Deus, não é? Um culto sem a palavra de Deus também não é bem culto. Nós precisamos ouvir Deus falar. E sem dúvida que Deus fala através da sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho este pensamento que eu sou um idealista, não é? Gosto dos ideais. Eu sou assim. E para mim a igreja deve estar debaixo do ideal de Deus. Deus tem um ideal para a sua igreja. Não é o nosso ideal, não é aquilo que nós pensamos, mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Glória a Jesus. Por isso vamos meditar um pouco. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje eu trouxe como tema estas duas palavras, vestidos e revestidos. Vestidos e revestidos. Vestidos significa roupa, não é? Vestidos e revestidos. Então, este vai ser a nossa meditação curta para esta noite. E eu começo por dizer que o crente, a meu ver, tem duas vestes, duas roupas para vestir, duas roupas espirituais. Ele tem as vestes da salvação e também tem as vestes de poder. Amém? Todos os crentes em Jesus que se convertem ao Senhor, no momento da sua conversão, quando recebem Deus, eles recebem uma veste que é as vestes da salvação. Em João 3,3, Jesus disse assim, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5 diz, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o homem natural, o homem sem Deus, ele é considerado como nu diante de Deus. Não é? As suas vestes, a sua vida interior, ela não é aceita por Deus. Ela não é considerada, porque é considerada aos olhos de Deus, ainda que as pessoas dizem que são boas e que nunca falharam, que são muito boas, não é? Apenas não vão à igreja, não seguem a religião, mas todos nós, aos olhos de Deus, de alguma maneira, o nosso interior está sujo, está imundo, está maculado, contaminado pelo pecado. Porque todos nós somos pecadores, amém? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia ensina a verdade. E a verdade é que todos nós somos pecadores que carecemos de ser salvos pelo Senhor. Os homens têm uma veste também, que são as vestes da perdição. Se não limparem as suas vestes, se não entregarem o seu coração ao Senhor Jesus, estão perdidos, estão condenados. Amém? Por isso é que nós anunciamos o Evangelho. Não é porque não temos nada que fazer. É para que as pessoas sejam salvas, tal como nós. Possam ser perdoadas, purificadas, libertas do pecado, libertas dos vícios, que o Senhor possa quebrar essas amarras profundas que os vai levar para longe de Deus se não se arrependerem. Amém? A nossa missão, sem dúvida, é falar a verdade. E a verdade é esta. Se todos nós não nos arrependermos, todos de igual modo pereceremos. Todos. Deus não faz exceção de pessoas. Não há uma boa ou outra má. Para Ele, todos somos pecadores, todos temos pecado, precisamos de perdão, precisamos de salvação. E o Senhor Jesus dá a cada um de graça, pela sua misericórdia, amém, pelo seu amor. Amém? Deus nos ama profundamente. Deus não quer que ninguém se perca, mas todos venham ao conhecimento da verdade. Em Isaías 64,6 diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Então, diz em Isaías, Isaías 64,6. Amém? Trapo de imundície. Estamos a falar em roupa, em trapos. O que é um trapo de imundície? Era um pano sujo que fora usado naquela época para limpar a menstruação das mulheres ou para limpar as feridas purulentas dos leprosos. Então, para os judeus, aquele trapo era considerado imundo, sujo. E a palavra do Senhor diz que todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Assim é a nossa vida maculada, suja pelo pecado, amém? Que não agrada a Deus, não pode ir para o céu, não pode estar na presença daquele que é santo, aquele que é puro de coração, aquele que é puro de olhos, que é o Senhor Jesus Cristo, amém? Deus é puro, amém? Nós somos
nós precisamos também ser purificados dos nossos pecados, da nossa vida errada. Amém? Deus quer dar isso de graça. Glória a Deus. A nossa vida era considerada assim também, não é? Mas agora, pela lavagem da palavra de Deus, pela presença regeneradora e santificadora do Espírito Santo, diz em Tito 3,5, que se aplica, ele aplica, o Espírito Santo, aplica o sacrifício de Jesus aos nossos corações, amém? E ele pode purificar, ele pode limpar, ele pode santificar, ele pode vestir-nos de nós, a cada um de nós, de vestes espirituais, brancas, puras, para com Deus. Só Deus faz isso. O homem faz remendos. Por muito que o homem se isole, se meta num convento, né, se afaste, ele não vai conseguir purificar o seu coração. Amém? Só o Espírito Santo regenera, só o Espírito Santo santifica, só ele consegue fazer essa mudança aplicando o sangue de Jesus a cada homem que se arrepende. Amém? Todo aquele que recebe Jesus recebe o Espírito Santo e com ele a mudança do interior, a primeira vestimenta. Amém? Glória a Deus. Amém? Antes disso, em Apocalipse 21:14 diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Diz em Apocalipse 21:14. Então, bem-aventurados, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras, está a falar de vestes, no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, lavar a sua vida no sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Só Jesus tem esse poder de purificar o coração de todo o pecado. Amém? E quem faz isso tem direito à árvore da vida, tem direito à presença de Deus e pode ir para o céu. Pode entrar na cidade pelas portas sem receio nenhum, sem receio algum. Amém? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. Então quem recebe Jesus, recebe a primeira vestimenta, recebe o Espírito Santo. Amém? Tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Tem o Espírito Santo. Quem aceita Jesus, o Espírito Santo faz nele morada. Amém? Dá-lhe uma veste santa, torna-o santo. Amém? Conduz-o, guia-o em toda a verdade. Amém? Vai iniciando um processo, amém, de restauração, de mudança contínua até entrar no céu. Diz em Romanos 8:9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todos os que são do Senhor Jesus, todos os crentes têm o Espírito de Cristo. Amém? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, possa ter a religião que tiver, esse tal não é de Jesus. Esse tal não é dele. Amém? Nós precisamos da primeira vestimenta da salvação. Nós precisamos do Espírito Santo em nós. Esta vestimenta, amém? Este poder, esta ação, esta presença que santifica e que nos leva para o céu, para sermos do Senhor. Ele é o penhor do Espírito. Ele é aquele que garante que nós estamos salvos. Salvo não é aquele que diz que está salvo. Salvo é aquele que tem o testemunho do Espírito Santo que lhe diz, no seu coração, que lhe diz que ele está salvo. Amém? E nós temos o testemunho do Senhor. Amém? Glória a Deus. Os irmãos têm esse testemunho. Amém? Ou são os irmãos, é apenas palavras. Nós sabemos de quem somos, amém? Sabemos que estamos certos e sabemos que estamos errados, porque o Senhor nos guia, Ele nos corrige também e aceita por vezes, amém? E nos diz sim e nos diz não, amém? Glória a Deus, Ele nos mostra toda a verdade. Nós temos o Espírito do Senhor e somos dele. Glória a Jesus. Agora já estamos vestidos desta roupa, mas Deus quer acrescentar mais uma. E é aqui que eu queria também apresentar para os irmãos, amém? Nós precisamos de ser revestidos de poder, de uma nova vestimenta, de um novo sobretudo. Já estamos vestidos, mas precisamos de ser revestidos de outra roupagem, Glória a Deus. Jesus, depois de ressuscitar, ele apareceu aos 11 discípulos no Monte da Galileia e diz em Mateus 28, 19, diz assim, é-me dado, 18, 19, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus, antes de subir ao céu, não é? Antes de ascender ao céu, ele apareceu várias vezes aos discípulos e numa delas ele declarou que tinha recebido novamente todo o poder nos céus e na terra. Amém? E disse, portanto, ide, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Agora Jesus não está mais falando com os discípulos acerca da salvação. Ele não está mais falando acerca desse tempo. Ele está a falar num novo tempo. Um novo tempo em que Jesus recebeu de volta novamente todo o poder nos céus e na terra. E ele diz para irmos. Ele dá um serviço, ele dá uma missão, ele dá alguma coisa para eles fazerem. Amém? É diferente. Uma coisa é a salvação, outra coisa é fazermos algo para o Senhor. Amém? E Jesus quis-lhes dar essa incumbência, essa comissão de irem por todo o mundo, irem pregar o Evangelho a toda a criatura, ensinar todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão, era a missão dos discípulos e é a nossa missão também, amém? O Senhor nos dá essa tarefa para fazermos aqui na terra. Não é só trabalharmos, ganhar, é trabalho, não é? Trabalho secular é trabalho, sim. Ganho dinheiro, sustento a família pela graça de Deus, não é? Mas o Senhor não quer só isso de mim, não é? Nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Está certo? Porque se fôssemos só para sermos salvos, éramos melhores crentes lá no céu, não é? Aqui na terra temos muita dificuldade na santidade, a caminhar, não é? Porque há muitas coisas, há muitos embaraços, há muitos tropeços. No céu éramos melhores crentes. Mas nós estamos na terra ainda. O Senhor, quando nos salvou, deixou-nos na terra, porque Ele tem uma missão para cada um de nós. Ele tem uma tarefa, Ele tem alguma coisa que quer cada um de nós desempenhe. Portanto, há um id para nós fazermos essas coisas. E isso é serviço para Deus. Amém? Nós não fomos salvos apenas para desfrutar, apenas para viver, apenas para nos santificar e consagrar ao Senhor, e isso é bom, mas também fomos salvos, amém, para servir ao nosso Deus. Amém? Para servir ao nosso Deus. Graças a Deus. Contudo, na última aparição de Jesus, antes dele ascender ao céu, ele deu a sua última instrução, aquela que é de extrema importância. Por isso ele deixou para o fim, para que ficasse gravado no coração deles. Era importante. Jesus deixou uma última instrução antes de subir para o céu. É como alguém, houve uma pregação, um pregador que disse isso, é como alguém que está no comboio e vai numa viagem, não é? E olha para o seu filho e diz, olha, lembra-te disso, olha, toma atenção. E essas palavras, essas últimas palavras, ficam gravadas, elas são importantes. Alguém que morre, por exemplo, e dá um conselho ao seu filho, dá um conselho a alguém que ama, e essas últimas palavras ficam gravadas no coração. Assim, Jesus deixou esta parte para o fim, e não deixou para o fim por ser menos importante, ele deixou para o fim porque é de extrema importância. Antes ele tinha dito para irem, e os discípulos ficaram a pensar nisso, e nós também ficamos a pensar, mas como podemos evangelizar esta cidade, mas como podemos ganhar almas para o Senhor, mas como podemos satisfazer toda a necessidade das pessoas, que são muitas, amém? Muitos estão sofrendo horrivelmente, muitos estão chorando durante as noites, muitos estão gemendo e não têm a solução, amém? Estão confusos com os médicos, com medicação e com todas essas coisas, mas o nosso Jesus ainda tem solução, amém? Ele tem uma resposta a dar, amém? Ele tem uma resposta a dar e Ele conta connosco. Então, há um ito para nós. Como podemos satisfazer as necessidades das pessoas e levá-las à salvação? Jesus deu esta indicação. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A segunda vestimenta. Novamente vestidos. Ou revestidos. Desta vez não apenas a veste da salvação que devemos manter, porque é aqui que somos protegidos, amém? Muitos querem servir a Deus e deixem a vestimenta da salvação, deixem de cuidar a sua vida com Deus e começam-se a corromper. Servem, mas estão corrompidos, perdem os princípios morais da palavra de Deus. Nós temos que vigiar a nossa vida, guardar a nossa vida com estas vestes que o Senhor nos dá assim que nos convertemos, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, as vestes da salvação. Mas o Senhor quer revestir-nos com uma nova roupagem, porque as pessoas precisem, porque há necessidade, porque nós precisamos de servir. E o Senhor nos mandou servir, mas Ele conhece a nossa fraqueza, amém? Ele próprio disse a mim, nada podeis fazer. Não podemos, não. Bem feito, nós não podemos fazer a obra de Deus pela nossa força, amém? Por isso o Senhor nos quer capacitar, nos quer dar uma nova roupagem, amém? Uma por cima da outra, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro, que foi um apóstolo, não é? Ele negou ao Senhor Jesus por 3 vezes. E ele queria morrer até pelo Senhor, se fosse preciso. Ele queria, mas não tinha capacidade para o fazer.
negou ao Senhor 3 vezes. Ele teve medo, amém? Não conseguiu ficar firme quando a oposição veio. Os discípulos também todos fugiram, os irmãos sabem, eles esconderam-se, mantiveram isolados, sossegados, não tiveram força ou condições para obedecer ao id do Mestre. Jesus, sabendo a nossa fraqueza, Ele sabendo a nossa necessidade, Ele sabendo que nós nos cansamos, nós temos medos, nós temos fraquezas, nós somos problemáticos. O ser humano é problemático, amém? Bem, se calhar os irmãos já têm noção, não é? Mas acho que o ser humano em geral é problemático, cada cabeça a sua sentença, cada um com a sua ideia, pensa assim ou pensa assado, não é? Há sempre conflitos, não é? Não é só lá em Israel, na faixa de Gaza, não é? Nas famílias há conflitos, amém? Há conflitos quando as pessoas se unem, quando as pessoas têm mais que uma ideia, há dificuldades, mas também há uma solução que o Senhor quer dar, amém? Glória a Deus, Ele é a solução. Ele é que traz a paz. Ele é que traz a paz. Glória a Deus. Ficai, porém, em Jerusalém até que. E Ele deu esta advertência. E nós, às vezes, nos esquecemos. Amém? Fazemos muita coisa, mas esquecemos que o Senhor nos manda ficar em Jerusalém até que. O que é que significa ficar em Jerusalém? O que é que os apóstolos fizeram, os discípulos? Eles ficaram juntos em oração, para que recebesse o poder, para que recebesse a equipagem, para que recebesse a resposta de Deus para as necessidades. Não a resposta deles, não a glória deles, não a vaidade deles. Eu fiz, eu faço, eu ponho, eu curo, eu não sei quantos, eu ganho pessoas. Não, quem faz é Deus, amém? É a roupagem que Ele nos dá, porque é Ele que quer fazer estas obras maravilhosas, amém? Ele quer nos equipar com essa roupagem para a sua glória, para a sua glória. Porque nós somos incapazes, nós não somos capazes de servir um Deus tão elevado, tão excelso, tão poderoso, tão perfeito. Nós não somos capazes de falar do seu reino. Amém? Pedro, ele teve tanta dificuldade, mas quando o Espírito Santo veio, porque eles obedeceram, e Deus é fiel, se ficarmos em Jerusalém até, o Senhor nos dá o que o nosso coração deseja. Amém? Deus é verdadeiro. O Senhor batiza com o Espírito Santo. O Senhor renova no Espírito. Não é só batizar, início, eu fui batizado, agora falo línguas. Não. Poder a cada dia. Poder continuamente. Amém. Estar debaixo da nuvem como o povo de Israel estava enquanto atravessou o deserto. Eles não tinham que sair debaixo da nuvem. A nuvem os protegia, a nuvem os abençoava, a nuvem era o ar-condicionado deles, as roupas não envelheciam, não é? Os sandálios, os pés não inchavam, a água saía da rocha, o maná do céu. Os inimigos, eles fugiam por causa daquela glória de fogo que estava sobre eles lá no deserto. Há feras, não é? Eles eram aquecidos durante a noite, não é? Eles tinham luz para caminhar, tinham direção, glória a Jesus, tinham o refrigério durante o dia com aquela nuvem, não é? E nós temos uma nuvem que quer descer sobre nós. Nuvem para nos capacitar para servir ao Senhor. Amém? Uma unção de Deus. O Senhor nos quer dar esse poder. E Ele deu a Pedro. E quando Pedro, que não tinha força tão pouco para declarar-se crente, diz em Atos 2,41, quando ele se levantou, recebeu o Espírito Santo, se levantou, falou a palavra com toda a ousadia e falou de tal maneira que diz em Atos 2,41, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Um homem que negou Jesus 3 vezes. Eu não sei se os irmãos já negaram Jesus 3 vezes, mas ele negou 3 vezes diante do Mestre. Homem que viu os milagres, homem que recebeu instruções, chamado pelo Senhor Jesus, negou Jesus 3 vezes. Não era capaz. Nós não somos capazes. Mas quando recebeu o poder, que veio viamente sobre eles, amém? A maneira de Deus é melhor. Ele falou de tal maneira que 3.000 almas congregaram-se para o Senhor. Se o Espírito Santo vier sobre nós como um vento veemente da mesma maneira, milhares de pessoas vão vir para o Senhor. Milhares de pessoas vão ouvir a nossa pregação. Muitos vão ser atraídos pelo Senhor, amém? Porque é Deus que faz a obra, graças a Deus. Deus poderia ter escolhido anjos para pregar o Evangelho da salvação. E eles iam fazer isso de bom grado e melhor do que nós. Iam fazer, sim, com eficiência. Mas Deus quis escolher nós, seres humanos, amém? Fracos, imperfeitos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. No entanto, Ele providenciou um equipamento que não é da terra, mas do céu, amém? Um equipamento especial, uma capacitação maravilhosa, amém? Para operar toda e realizar toda a vontade de Deus aqui na terra. Os irmãos querem obedecer a Deus?
Enchem-se do Espírito Santo. Deixem que a nuvem os capacite. Deixem que os dons do Espírito se manifestem. Amém? Tenham fome e sede de Deus. Amém? Porque aquele que bate, vai-se abrir. Aquele que pede, vai receber. Aquele que busca, encontra. Amém? Mas Deus só dá àqueles que têm fome, àqueles que têm sede, àqueles que veem as almas perdidas, àqueles que não aguentam as necessidades das pessoas, àqueles que amam verdadeiramente os outros. Amém? E nós fomos chamados para amar. Nós fomos chamados para nos preocupar com os perdidos. Nós fomos chamados, amém, para sermos uma bênção. Mas só o podemos ser, não na nossa força ou capacidade. Amém? Que por muitas vezes até é boa. Mas nós conseguimos e vamos ser essa bênção se buscarmos a Deus e permanecermos debaixo dessa unção. Amém? Há duas coisas que são necessárias. Uma pertence a Deus, que é dar a unção, e Ele quer dar. E outra pertence a nós, que é buscar e permanecer debaixo dessa unção. Mas como essa unção não é para nós, a salvação é. Queremos ser salvos, queremos ter a presença de Deus, mas a unção de Deus é para os outros. É para pôr as mãos sobre os outros e os curar. É para expulsar demónios, amém? É para nos incomodarmos com as pessoas, amém? É para sentirmos a necessidade das pessoas, amém? É para irmos, amém? É para abençoarmos os outros. A capacidade que o Senhor nos dá não é para nós, é para os outros. E como é para os outros, é para dar. Muitas vezes nós não sentimos compelidos. Achamos que já está bem assim. Já estamos muito abençoados, estamos tão ricos, tão satisfeitos. Mas a verdade é que nós precisamos de servir. Porque é isso que Deus quer, amém? Jesus, ele veio para servir. Ele estava na glória, ele estava a ser servido, mas ele despiu-se da sua glória para vestir as vestimentas de servo e abençoar o mundo. Amém? E nós devemos colocar-nos também nesta posição de servos para abençoar os outros, para fazermos a vontade do Senhor. Glória a Deus. Atos 4:31 diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Eu não consigo deixar de falar a palavra de Deus. Eles já tinham sido revestidos, eles já tinham sido cheios, mas quando veio as ameaças, quando novamente eles começaram a ver dificuldades, sabe o que é que eles fizeram? Eles continuaram a recorrer a Deus, amém? Eles continuaram a dizer: Deus, olha para as suas ameaças, amém? Olha que não querem que nós falemos mais neste nome, absolutamente, ou ensinemos neste nome. Mas desce a tua graça, desce a tua bênção para curar, para fazer maravilhas, amém? E para dar-nos ousadia para falar aos outros. E diz a palavra do Senhor que quando eles oraram, o Senhor moveu-se outra vez e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Todos foram cheios. Todos, porque a vontade de Deus é encher a todos. Não é só o pastor, eu não sou pastor, mas não, sou presbítero, mas também o Senhor quer encher os presbíteros. O Senhor quer encher os diáconos, o Senhor quer encher os irmãos que servem, o Senhor quer capacitar os que estão no louvor, no som, não é? O Senhor quer capacitar cada um para ser uma pessoa abençoada, para poder abençoar os outros, para ser usado por Deus. Eles não saíam debaixo da nuvem. E esse é o nosso erro. Eu disse que eu sou alguém idealista. O ideal é a palavra de Deus. A igreja primitiva deve ser o nosso ideal. Eles não tinham tanto conhecimento ou instrução ou a capacidade que nós temos de aprender a palavra, amém? Mas tinham um revestimento especial de poder e o Senhor os usava de uma maneira maravilhosa. Este é o nosso modelo, amém? Nós temos que preservar naquilo que está correto, naquilo que é importante. Glória a Deus. Pedro estava tão saturado dessa unção que ela se manifestava até na sua sombra. Diz a palavra do Senhor. Atos 5, 15 e 16. Glória a Deus, vamos ler. Se o irmão quiser ler, faz favor. Atos, capítulo 5, versículo 15 e 16. Graças a Deus. Os irmãos não querem isto. Veja o versículo 14, dizia: a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. O que a unção de Deus vai fazer a nós? A unção para servir vai acrescentar pessoas à igreja. Amém?
vai crescer, vai se multiplicar. E não só, os sinais vão seguirem. Neste caso, a sombra de Pedro. Pedro estava tão saturado daquela presença, que aquela presença até se manifestava através da sua sombra. Glória a Jesus. Graças a Deus por isso. Amém? Bendita sombra. Bendita unção. Faz mais e melhor do que todos os nossos melhores esforços, do que todas as nossas forças, do que todas as nossas melhores intenções. É assim, porque é Deus e não somos nós. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Para terminar, eu vou deixar o exemplo de Paulo. Paulo, ele também dava importância, ele vivia essa realidade. Falamos tanto em Paulo, temos que viver a maneira como ele vivia. Por onde ele passava, ele perguntava aos novos convertidos. Diz em Atos 19:2. E disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles já estavam salvos, não é? Graças a Deus já estão na igreja. A preocupação dele era perguntar, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Já foste cheio, já foste capacitado, revestido de poder? Já tens a unção do Senhor para o servir? Amém? Era a preocupação dele, porque ele sabia que isso era importante. E Paulo, tal como Pedro, estava tão impregnado e saturado dessa unção, que ela passava para aquilo que estava em contacto com ele, para a roupa. Diz a palavra do Senhor, não é? Atos 19, e vou terminar 10 e 12. Amém? Graças a Deus. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Testemunha eficaz, que era Paulo, porque estava cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Era Deus que fazia. Era Deus que fazia. Não era a capacidade de Paulo, não. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Graças a Deus. Tudo fica tão fácil com a unção do Senhor. Tudo fica tão fácil quando estamos impregnados. Amém? Do seu poder, da sua nuvem, do seu Espírito. Amém? Glória a Deus. Eu acho que isto é importante. Amém? E que a palavra do Senhor possa ficar nos nossos corações. Amém? Que possamos, sim, ser salvos, continuarmos salvos, cuidarmos da nossa salvação, deixarmos que o Senhor nos proteja. Amém? Para não nos desviarmos em tempo algum. Mas também precisamos ter esta noção de que precisamos de poder, precisamos de unção de Deus para nos capacitar, para sermos usados por Ele. Amém? Para os demónios saírem, para as enfermidades serem curadas, para nós termos sucesso, para fazermos toda a vontade de Deus. E a vontade de Deus é grande, para fazermos as mesmas coisas ou maiores do que Jesus fez. Amém? Ressuscitar mortos, curar os paralíticos, curar os cegos. Amém? Tudo é possível ao que crê. Deus não chamou a igreja para ser uma instituição humana. Deus chamou a igreja para ser o reflexo da glória de Deus. O reflexo da glória de Deus. Somos seres humanos, sim, mas queremos ser capacitados pela unção de Deus. Para realizar não o que nós queremos, mas o que Deus quer. E Deus pensa sempre mais alto. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Jesus. Glória a Deus. E como isto é importante, vamos orar, baseado na palavra do Senhor. Amém? Nem todos querem. Muitos já chegam à salvação. Mas a salvação não traz galardão. Amém? O que traz galardão é o serviço. Glória a Deus. A salvação leva-nos para o céu. Mas o serviço há uma recompensa da parte do Senhor. Amém? E nós não queremos ser chamados de servos inúteis. Nós queremos ser salvos, mas também queremos que os outros sejam salvos. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado que a Tua palavra nos diz que nós temos 2 vestimentas. E a primeira, Senhor, todos com certeza aqui já estão vestidos, ó Senhor, é a vestimenta da salvação, é aquela presença de Deus, é aquela comunhão com Ele, é aquela, ó Deus, presença constante, que santifica, que dirige, que ensina, é aquela unção que está em cada crente, que nos abre os olhos, que nos traz luz, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo em nós. Muito obrigado, Senhor, porque ela vai nos levar para o céu. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. E se há algum mal no nosso coração, se há alguma sujeira daqueles que estão a ouvir, Senhor, se há algum pecado oculto, ó Deus, se há alguma coisa, Senhor, que esteja a sujar estas vestes, que os Teus olhos venham, Senhor, que não sejamos tão puros aos Teus olhos, que o Teu sangue, Senhor, possa
purificar, que Tu possas perdoar, ó Senhor, os pecados dos Teus filhos, ó Senhor, todo o impedimento, toda a barreira, ó Deus, tudo aquilo que não Te agrada. Limpa as nossas vestes da salvação, limpa os nossos corações, ó Deus, limpa-nos da inveja, limpa-nos do orgulho, limpa-nos da vaidade, Senhor, limpa-nos de algum pensamento que não é bom, meu Senhor. Tu possas nos perdoar esta noite, Senhor, Tu possas, na verdade, tornar as nossas vestes, o nosso coração mais alvo do que a neve, pelo sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado por isso, Senhor. Também queremos orar a respeito da Tua promessa, a respeito do Espírito Santo, a respeito, ó Senhor, de segunda vestimenta, do revestimento de poder. Tu nos mandas ficar em Jerusalém. E nós esta noite estamos em Jerusalém, Senhor, porque sabemos que as nossas melhores intenções não chegam para avivar a igreja, não chegam para mudar as nossas vidas, não chegam para mudar, ó Deus, ou para convencer ninguém, mas é o Teu poder que faz todas as coisas, ó Deus. Nós sem Ti nada podemos fazer, mas contigo podemos todas as coisas. E a nossa oração esta noite, Senhor, unânimes, ó Deus, é orarmos a Ti, para que o Teu Espírito possa descer, uma unção maravilhosa possa descer, Senhor. Satura-nos, Pai, como Tu saturaste Pedro. Satura-nos como Tu saturaste Paulo, ó Senhor. Que a Tua presença seja tão intensa, Deus. Ó Senhor, que apenas o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir, ó Senhor, por onde passamos, o que fazemos, ó Pai, possa impactar os outros, possa mudar os outros, ó Deus. Os demónios sejam incomodados no nome do Teu Filho Jesus. As enfermidades tenham que sair no nome do Teu Filho Jesus. Que as pessoas possam se converter dos seus pecados no nome do Teu Filho Jesus. Enche-nos do Teu poder, Senhor. Enche-nos da Tua capacidade, ó Deus, da unção que vem do alto, para a Tua honra, para a Tua glória, ó Pai, para fazermos a Tua vontade aqui na terra, enquanto temos forças para fazer, ó Senhor. Reveste os meus irmãos com o Teu poder, mais unção, mais poder, mais capacidade, não muitas palavras persuasivas, mas o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, aquele que morreu e enviou o Seu Espírito Santo. Unge os Teus filhos esta noite, ó Senhor, com virtude, com graça, com ousadia, ó Deus, com fogo do céu, fogo de Deus. Tira-nos o medo, Senhor, tira-nos a vergonha, tira-nos os preconceitos, ó Deus, torna-nos ousados, torna-nos capazes, ó meu Deus, torna-nos humildes também e mansos, como o Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai. O poder pertence a Ti, mas a nós pertence clamar a Ti, Senhor. E nós clamamos por um avivamento. Nós clamamos para que Tu hajas na Tua igreja. Nós clamamos para que a Tua vontade seja feita na igreja de Portimão, na igreja daqueles pastores, ó Deus, na igreja de cada filho Teu. Que Tu possas avivar, Tu possas salvar, Tu possas batizar com o Espírito Santo. Renova as nossas forças novamente. Restaura os nossos sonhos, ó Deus. Tu possas ungir cada um na verdade, ó meu Deus. Ó Pai, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua força, precisamos da Tua presença, porque declaramos, ó Deus, que somos como ovelhas no meio de lobos, Senhor. Nós não temos força para resistir a tamanha oposição, mas o poder pertence a Ti e nós estamos nas Tuas mãos e Tu queres que toda a Tua vontade na nossa vida se cumpra, na minha vida como presbítero, ó Deus, cumpre toda a Tua vontade. Na vida dos meus irmãos pastores, cumpre toda a vontade. Na vida de cada irmão que está a Te ouvir, ó Senhor, cumpre toda a Tua vontade, ó Deus. E se a Tua vontade é um impossível, se a Tua vontade é um impensável, faz isso, ó Senhor. Nós estamos prontos, nós estamos à disposição, nós estamos abertos para Ti, ó Senhor, porque temos fome e sede da Tua presença, da Tua visitação. Não queremos mais estar frios, não queremos perder o amor, mas queremos que Tu avives a Tua obra nestes últimos dias. É o que Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Os irmãos podem